Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Já achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide a leitura com a pessoa agora. Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu vou reler esse versículo. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está falando isso 8 dias depois de ter ressuscitado. Deixa eu repetir isso. O que Jesus está falando para Tomé foi dito 8 dias depois do Senhor ter ressuscitado. Porque Tomé não estava crendo que ele estava vivo. Tomé não acreditava. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora eu leio mais uma vez, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do estado do Rio de Janeiro repetisse em seguida. Vamos lá. Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem alto. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mais alto ainda. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem aqui não viu, mas creu? Levante a mão. Então, bem-aventurado, bem-aventurada, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. Você que não viu, mas crê que Ele está vivo, ressuscitado, enquanto aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória. Você que está ouvindo pela rádio, acompanhando à distância, glorifique a Deus conosco. Você que está acompanhando pela internet, até fora do Brasil, dê glória a Deus conosco. Junte-se ao povo do Rio de Janeiro. Isso, diga glória, 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 glória a Deus. Oh glória, vai glorificando, vai glorificando. Senhor, nós não vimos, mas nós cremos. É por isso que estamos dando glórias, glórias, glórias ao teu nome. Oh glória! Pai querido, recebe todo este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem falar conosco agora. Faz isto, Senhor, para essa multidão não ficar frustrada. Tome o lugar do pregador. Senhor, tu sabes que ninguém quer ouvir o homem. Todos vieram para ouvir a tua palavra. Vem o Senhor agora, apareça o Senhor agora. O mensageiro não precisa aparecer. Nós queremos diminuir e queremos que o Senhor agora cresça. Apareça. Fale através da boca do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode se assentar. Jesus falou bem antes da cruz que ele iria morrer crucificado. Contou em detalhes para os discípulos
toda a tortura que ele sofreria, todo o escárnio, toda a humilhação, todo o castigo. E que depois de crucificado, ele ficaria sepultado por 3 dias e depois ressuscitaria. Os discípulos sabiam desse plano divino. Eles estavam a par. E Jesus fez questão de contar. Na última noite de vida, ele até falou assim: eu não vos chamo mais de servos, de escravos, de criados, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu tenho recebido do meu Pai, eu vos tenho dado, eu vos tenho falado. Então o Senhor Jesus não ocultou nada. De modo que a prisão e a crucificação do Senhor já eram fatos noticiados por Ele mesmo. E o fato dele não morrer apedrejado por crime de blasfêmia, como mandava a Torá, o Antigo Testamento, a lei dos judeus, o fato dos judeus o terem entregado a Pôncio Pilatos, aquilo já mostrava que a palavra ia se cumprir do jeito que ele disse, porque os romanos não matavam por apedrejamento, eles executavam os criminosos por crucificação. Então tudo estava se cumprindo, de modo que os discípulos deveriam crer firmemente e fazer plantão em frente à sepultura os 3 dias, para esperar a ressurreição do Senhor. Se você estivesse lá naquela época, diga-me com sinceridade, sabendo que ele havia prometido que depois de 3 dias ressuscitaria, você não aproveitaria para fazer um plantão em frente do sepulcro? Sim ou não? Com certeza. Se me dissessem, você tem que guardar o Shabá, ele morreu na sexta-feira à tarde, foi sepultado na sexta-feira à tarde, mas você vai ter que guardar o Shabá, o descanso. Eu iria dizer assim: eu vou descansar em frente ao túmulo. Vou ficar deitadinho ali, ó. Não vou nem sair do lugar. É ou não é? Mas ninguém ficou de plantão, a não ser os guardas romanos. Por isso que os guardas romanos foram os primeiros a verem Jesus Cristo ressuscitado. Não é? A gente costuma pregar muito: a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Não, 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 não. A primeira pessoa que viu ele ressuscitado, ou as pessoas que viram ele ressuscitado, foram os guardas romanos que correram apavorados. Não é? Porque esses sim ficaram de plantão ali vigiando o cadáver. Esses viram. Mas os discípulos não ficaram ali. Nem as mulheres que seguiam Jesus, mulheres que haviam sido curadas e libertas de demônios, mulheres que acompanharam Jesus por toda parte, fazendo aquele trabalho de diaconisa, ajudando o ministério de Jesus Cristo, nem essas mulheres fizeram plantão no túmulo. De modo que eu chego a pensar que nem as mulheres, nem os discípulos e nem aquelas testemunhas acreditavam de verdade que ele iria ressuscitar. Sabe por quê? Porque se nós dermos uma lida aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, nós vamos ver que depois do Shabá, depois do dia do descanso, no primeiro dia da semana, nós vemos que as mulheres que ele havia curado e libertado, essas mulheres compraram aromas, perfumes, para irem ungí-lo. Em Marcos capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo.
E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo. Então, no primeiro dia da semana, o que para nós é o domingo hoje, neste primeiro dia, as mulheres abençoadas por Jesus em vida foram até o sepulcro para ungir o cadáver. Acredite, elas não esperavam ver Jesus Cristo vivo. Porque se elas realmente acreditassem que ele iria ressuscitar no primeiro dia da semana, no domingo, você acha que elas iriam comprar aromas para perfumar um defunto? Por que elas estão levando aquele perfume? Porque era costume judaico voltar na sepultura para perfumar o cadáver, para poder ver o morto, para chorar mais um pouquinho, porque era luto. Se elas estão levando as coisas para ungir o cadáver, é porque realmente acreditavam que ele continuava morto, que ele não iria ressuscitar. Então, Tomé acabou levando a fama de descrente, acabou se tornando símbolo de uma pessoa que duvida, de uma pessoa que não crê. E eu vou mostrar para você agora que ninguém acreditava que Jesus ia ressuscitar. Começamos aí pelas mulheres. Só o fato delas pegarem uma especiaria, um unguento, um perfume, um óleo, que é de uso exclusivo em falecidos, e dar prosseguimento ao ritual de ungir um cadáver, de ungir um morto, só isso já prova que elas não acreditavam que veriam Jesus Cristo com vida. Tinham certeza que ele estava morto. Quando a própria Maria Madalena vai ser essa testemunha da sua ressurreição, a própria Maria Madalena, que era tão próxima de Jesus, tão agradecida ao Senhor, foi aquela pecadora que chorou aos seus pés, que lavou os seus pés com lágrimas, que beijou os seus pés em gratidão, que enxugou os seus pés com os próprios cabelos. Até Maria Madalena, a mulher que mais era agradecida ao Senhor Jesus, até ela achava que ele não estava vivo não, que o seu cadáver tinha sido roubado. Olha só, quer conferir isso comigo? No Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 11. Olha o que diz aqui. E Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Olha aí, ela acha que roubaram o corpo de Jesus e que o cadáver está desaparecido. Ela não acreditava que verdadeiramente ele pudesse ressuscitar. Diz aqui o versículo 14, ó. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então você vê que Tomé está levando uma fama injusta até hoje. Porque Maria Madalena, mesmo com o sepulcro vazio, não acreditava que ele estava vivo. Mesmo com a visão dos anjos, ela não acreditava que ele estava vivo. Ela acreditava que ele estava morto e que o seu cadáver tinha sido roubado. Jesus Cristo vai aparecer vivo para 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas eles também não vão reconhecer o Senhor Jesus,
Vão pensar que Jesus é um peregrino entre aqueles milhares que vieram para a Páscoa. Eles vão achar que aquele é só mais um peregrino, só mais um adorador. E Jesus Cristo vai se aproximar desses 2 discípulos. E eles também não acreditavam. E já era domingo de manhã. E eles também não acreditavam que fosse possível Jesus Cristo ressuscitar. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 18. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo, viu? O mesmo que morreu na cruz. Tem gente que pensa que um morreu na cruz e o outro apareceu para dizer que é ele. Não é nada disso não. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E não é só o fato espiritual de Jesus ter fechado os olhos deles. Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar. Depois de ter passado por aquela sessão de tortura brutal. Ele estava feito um lutador que apanhou muito. Estava com o rosto desfigurado de tanto apanhar. Como era possível reconhecer uma pessoa tão desfigurada? Eles não reconheceram Jesus e os olhos também estavam fechados. E o próprio Jesus disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Clopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Quer dizer, não acreditaram. Estes 2 discípulos, Clopas e Pedro, não acreditaram. E mesmo os outros discípulos, os restantes, naquele domingo, mesmo ouvindo as mulheres falando, mesmo ouvindo esses 2 aqui testificando, os outros discípulos também não acreditaram. Vamos ver Marcos capítulo 16, versículo 9. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do 1º dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Coitado do Tomé, só ele que é descrente. Olha aqui, não acreditaram com o testemunho das mulheres, nem com o testemunho dos 2 discípulos no caminho de Emaús, os demais também não creram. E o que é inacreditável, igreja, todos os discípulos estavam de uma tal maneira descrentes, que mesmo quando ele apareceu para os 10 em pessoa, eles não acreditaram. Como é que pode isso? Jesus Cristo aparecendo para eles ali, 10 discípulos, e mesmo vendo, eles não acreditaram. E esse é o ponto da mensagem. É por isso que Jesus vai proferir aquela bem-aventurança, a primeira que ele profere depois de voltar da morte. Porque olha só, nem olhando, nem vendo, eles vão crer. Vamos conferir isso aqui em Lucas capítulo 24, versículo 36.
E falando os discípulos dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha a dúvida, é um fantasma, estamos vendo o espírito dele aqui. Então veja, tem muita gente hoje em dia que fala: não, Jesus não ressuscitou com o corpo, não, ressuscitou só com o espírito. Olha só, vamos continuar lendo aqui. E ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda. Olha só, Jesus está mostrando as mãos e os pés. E eles ainda não estavam crendo, mesmo vendo. Coitado do Tomé. Tomé foi pichado por toda a história da humanidade. É o símbolo dos incrédulos. Mas olha aqui, ó, os 10 discípulos olhando para ele. Jesus dizendo: olha aqui, eu não sou um fantasma não, não sou um espírito. Olha aqui as minhas mãos, os meus pés. Está vendo aqui, ó? Mas nem assim eles acreditaram, por causa da alegria e estando maravilhados. Estão se desculpando. A verdade é que eles não estão crendo, mesmo vendo. Aí os 10 viram o Senhor aí. Para que eles pudessem acreditar que Jesus Cristo não era um espírito, não era um fantasma. Para que eles pudessem crer de verdade, porque mesmo vendo, não estavam crendo. Jesus disse assim: vocês têm alguma coisa para comer? Tem sim, tem aqui ó, um peixinho e um favo de mel. Então me dá. Aí Jesus Cristo começou a comer o peixinho e o favo de mel, para mostrar para eles que ele não era um fantasma, que ele não era um espírito. Os discípulos viram e só a partir daí acreditaram. Veja só, precisaram ver. Jesus precisou comer para que eles começassem a acreditar. Foi quando de fato eles acreditaram, mas Tomé não estava presente. Aí Tomé aparece para levar esse chumbo histórico, para pagar o pato de todos os descrentes. Ninguém estava crendo. Nem vendo eles estavam acreditando. Quando os 10 contaram para Tomé: vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Tomé, Ele apareceu aqui hoje no fim do dia. Tomé vai dizer: eu não acredito. Se eu não pegar o meu dedo aqui, ó, e não colocar nas feridas nas mãos, e se eu não colocar ali, ó, o meu dedo no lugar da lança, de maneira nenhuma crerei. Falou isso no domingo à tarde, no domingo da ressurreição. Jesus Cristo escutou tudo. 8 dias depois, estavam os 11 discípulos dentro de uma sala grande, com as portas e janelas fechadas. E Jesus Cristo aparece do nada. Aparece do nada. Aparece diante deles. Ele é de carne e osso, mas ele consegue aparecer e desaparecer. Janelas fechadas, portas fechadas, e Jesus se apresenta no meio dos 11 e ele dá aquela saudação: paz seja convosco. Todo mundo se alegra, só Tomé perde a paz. Tomé não recebeu aquela paz. Jesus Cristo foi direto para ele: Tomé, me dá aqui tua mão. Toca aqui, Tomé. Enfia os teus dedos aqui no lugar dos cravos. Agora põe tua mão aqui no lugar da lança, põe. Tomé apavorado. E Jesus Cristo mandando ele tocar, mexer, e Tomé mexendo. Aí Tomé caiu de joelhos. Tomé disse: Deus meu e Senhor meu. Aí Jesus proferiu essa primeira bem-aventurança. Em vida, Jesus Cristo proferiu 23 bem-aventuranças. Esta é a primeira que ele fala depois de ressuscitado.
depois de ter recebido todo o poder no céu e na terra. Por isso que esta bem-aventurança é muito poderosa. Preste atenção, saiu da boca de Deus. Jesus Cristo disse: porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Se você consegue crer hoje, mesmo sem estar vendo absolutamente nada, então você vai ser participante desta bem-aventurança e glória eterna, que tem direito todas as pessoas que nunca viram Jesus, nunca tocaram no seu corpo, nunca viram Ele comer nada, mas acreditam verdadeiramente que Ele ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Acreditam que Ele é Deus. Essas pessoas são bem-aventuradas, porque um dia viverão esta bem-aventurança eterna, lá na glória, vendo o Senhor face a face. Mas acabou aí a descrença? Tomé creu, mas acabou aí? Nada. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo, Ele vai andar aqui na terra com os homens, com os discípulos, com as pessoas que Ele abençoou, com essas mulheres que Ele curou e libertou. Ele vai andar aproximadamente pelo tempo de 40 dias. Vai ser visto por muita gente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 3. Paulo escreveu assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. E você acha que essas 500 pessoas acreditaram imediatamente que Ele estava vivo, que Ele tinha ressuscitado e que era Ele mesmo? Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando aquelas 500 pessoas estavam vendo Jesus Cristo ressuscitado em cima de um monte. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ora, foi visto por cerca de 500 irmãos. Irmãos, será que foram só esses? Porque está escrito que quando o viram, o adoraram ali naquele monte, antes dele subir aos céus. Mas alguns duvidaram. O ser humano vive duvidando, amados. Faz parte do ser humano isso. E o diabo quer que você duvide mesmo. Acredite. O diabo não quer que você acredite na ressurreição de Cristo. Porque se você não acreditar na ressurreição do Senhor, a nossa fé é vã. O apóstolo Paulo escreveu isso. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Pensa bem. Se você soubesse hoje que Jesus Cristo não ressuscitou, você estaria aqui? Se aparecesse alguém aí com um cadáver daquela época, com todas as marcas da crucificação e até da coroa de espinho e até a marca da lança na sua costela. Se aparecesse um cadáver que a ciência examinasse e dissesse, sim, é daquela época. Não apenas o cadáver dá para se ver que é daquela época, como as marcas conferem com o Evangelho. Ele foi achado aí numa sepultura que estava soterrada. E se a ciência juramentasse que Jesus Cristo está morto e que o cadáver dele foi descoberto em Jerusalém, o que nós estaríamos fazendo aqui? Pensa bem. Que fé que nos adiantaria? Porque se for só para acreditar nas palavras boas de Jesus Cristo, Ele não foi o único a proferir palavras boas.
Antes dele, Buda já tinha ensinado belas palavras, muita filosofia, muitos ensinamentos de vida. Buda também falou muito sobre amor, falou muito sobre perdão, falou muito sobre tolerância. Buda falou muito sobre paz. Jesus Cristo não foi o único a falar belas palavras. Se Jesus Cristo estivesse morto, se o cadáver dele fosse localizado hoje, se a medicina legal dissesse é ele sim, todos os testes comprovam, é ele, nós assinamos embaixo. Se uma junta de cientistas do mundo inteiro, pessoas sem religião, pessoas com religião, se todo mundo fosse ali e realmente comprovasse, de fato, o cadáver é dele, não adianta a gente discutir mais. Nós estaríamos aqui hoje? Só pelas belas palavras que ele disse? Maomé também disse belas palavras. Confúcio também disse belas palavras. Aristóteles também disse belas palavras. Tantos homens bons proferiram palavras boas. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se o cadáver dele fosse achado hoje, nós estaríamos aqui por acaso? Haveria sentido a gente pregar salvação? Haveria sentido a gente fazer essa reunião? Se Jesus Cristo estivesse morto e o seu cadáver localizado, nós não teríamos o que fazer aqui. Cada um iria seguir o seu próprio caminho, a sua própria intuição, mudava de religião, o cristianismo acabaria imediatamente. A nossa fé seria vã. Por isso que o diabo não quer que você acredite que Jesus Cristo ressuscitou. O diabo não quer, o mundo não quer. É difícil acreditar. As pessoas mais próximas de Jesus duvidaram. As pessoas que viram seus milagres. Maria Madalena era uma endemoniada, tinha 7 demônios. Ela sentiu pessoalmente o poder de Jesus Cristo, foi liberta de todos os demônios. Se tornou uma mulher pura, santa, verdadeira, uma pregadora do evangelho, uma serva de Deus. Pedro viu Jesus Cristo andar sobre as águas, andou sobre as águas com ele. Pedro, Tiago e João viram ele ressuscitar mortos, viram ele ser transfigurado, contemplaram Moisés e Elias com ele. Os discípulos viram ele multiplicar pães e alimentar multidões. Todo mundo viu os milagres que ele fez. E mesmo assim duvidaram, todos duvidaram, e mesmo vendo não acreditavam, mesmo olhando não criam. E o diabo, ele trabalha nisso, para que você não acredite. Porque se você não acreditar que ele ressuscitou, você não tem motivo para segui-lo. Você não tem motivo para estar aqui. Você não tem motivo para esperá-lo, porque se ele está morto, quem iria esperar a volta de Jesus? Se aparecesse agora o cadáver de Cristo lá em Jerusalém, o que seria feito da nossa fé? Dele ter dito, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Eu voltarei outra vez e virei outra vez para vocês. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós estejais também. Se o cadáver de Jesus aparecesse em Jerusalém, qual seria a nossa fé? Onde eu estiver vocês estarão também. E eu iria olhar aquele esqueleto e ia dizer, Deus, pobre de mim, um dia também estarei morto. Mas a nossa fé não é esta não. A nossa fé é viva e eficaz. A nossa fé é verdadeira. Eu sei que eu não vou ser colocado dentro de uma sepultura. Eu sei que eu não vou apodrecer na terra. Eu sei que o meu fim não vai ser a morte. Porque o autor da minha fé está vivo pelos séculos dos séculos. Eu não vi, mas eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Eu posso, com alegria, toda noite olhar para o céu e glorificar o Senhor. E posso o tempo todo orar a Ele. E em qualquer momento da minha vida, de dia e de noite, eu posso bater lá na porta do céu, falar com meu Pai Celestial. Ainda que Ele não me conheça, o nome que eu uso faz o Pai Celestial abrir a porta. Se eu tivesse ali chegando sozinho e batendo, abre Pai, abre. Se Ele não me conhecesse e não quisesse abrir, mas quando Ele ouvisse eu falar,
Pai, abre em nome de Jesus. Aí o pai, ele diz, esse nome eu conheço. E essa pessoa conhece o meu filho Jesus Cristo. E essa pessoa está pedindo em nome do meu filho porque sabe que ele está vivo. Então o pai abre a porta na mesma hora. A nossa fé é verdadeira, a nossa fé não se acaba. Eu nunca vi assim em carne e osso. Posso dizer para você que já tive experiências de arrebatamento, já estive com o Senhor, mas em carne e osso assim, que nem os discípulos viram, de poder tocar, de vê-lo comer, isso eu nunca vi. Mas eu posso garantir que ele está vivo. Você também nunca viu, mas você tem certeza que ele está vivo. Você sabe que ele está vivo. Porque toda vez que você clama o nome de Jesus, os demônios caem por terra, o inferno estremece, as muralhas do inimigo caem por terra, o céu se abre e a nossa vida é abençoada na mesma hora. A gente tem certeza que ele está vivo, porque o nome de Jesus abre todas as portas. Se Jesus Cristo estivesse morto, nós não teríamos autoridade para expulsar demônios. Se Jesus Cristo estivesse morto, nós iríamos chegar para Satanás e dizer, sai dessa mulher, demônio! E o diabo ia rir na cara da gente. Sai em nome de Jesus, e o diabo ia rir na cara da gente. Se Jesus Cristo estivesse morto, o diabo ia ser a pessoa mais interessada em pegar o cadáver dele e colocar na torre mais alta de uma igreja e mostrar, eu matei e ele está morto. Mas o diabo não pode fazer isso, porque Jesus Cristo não está na sepultura, não está numa igreja de relíquia, mas ele está à direita do poder de Deus. Recebeu todo o poder no céu e na terra. O diabo não pode mostrá-lo morto, simplesmente porque ele está vivo. Bem-aventurados os que não viram e creram. A pessoa que consegue acreditar nisso vai ter o privilégio de viver essa bem-aventurança lá na glória. Sabe por que Jesus proferiu essa bem-aventurança? Porque ele cansou de incredulidade. E ele cansou do ser humano querer ver para crer. Para Maria Madalena e para as mulheres, não adiantou o sepulcro vazio. Para Pedro e João, que viram os lençóis lá no sepulcro, não adiantou aquela mortalha sem corpo. Não adiantou nada daquilo. Para os discípulos que receberam testemunho que ele tinha ressuscitado, não adiantou as pessoas falarem, ele está vivo, nós vimos. E mesmo quando ele apareceu em carne e osso para eles, nem assim eles creram. Jesus Cristo cansou disso. Jesus Cristo cansou de pessoas dizerem como Tomé, se eu não enfiar o dedo ali eu não acredito. Se eu não mexer eu não acredito. Jesus cansou disso. Todas as pessoas que andaram com ele, presenciaram os seus milagres, mesmo vendo não creram. Mesmo vendo não creram. Por isso que aí está o grande valor de você acreditar sem ver. Esta é a grande bem-aventurança. Se os discípulos vendo não acreditaram, qual é a honra que nós temos agora? É uma honra extraordinária. Porque nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que ele está vivo pelos séculos dos séculos. A nossa bem-aventurança é algo que ninguém pode nos tirar. Jesus Cristo cansou de pessoas que precisam ver um ídolo, um pedaço de pau, um pedaço de chumbo, um pedaço de pedra, para ficar acreditando. Jesus Cristo cansou disso. Jesus Cristo, ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Qual é a palavra que o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Jesus disse para aquela mulher, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus não procura pessoas que querem ver para crer.
Deus não procura pessoas que precisam ver para acreditar. Deus não quer essas pessoas. Por isso que são bem-aventurados os que não viram e creram. E sabe o que acontece? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E só de ouvir, nós vamos acreditando que Ele está vivo. E quando a pessoa acredita que Ele está vivo, e acredita que Ele vai voltar, esta pessoa fica esperando pela volta de Jesus Cristo. Essa é a fé de quem acredita que Ele está vivo. Eu creio que Ele está vivo, por isso que eu estou esperando a volta de Jesus. Eu não sei se você leu lá na fachada da Paz e Vida, em todas as igrejas da Paz e Vida está escrito a mesma coisa. Jesus está voltando, volte para Ele antes. Nós cremos que Ele está voltando, porque Ele está vivo. E nós não vamos esperar um espírito, nós não vamos esperar um cadáver. Desculpe, não leve a mal não leve a mal. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus pegou o cadáver de Cristo e guardou. E no milênio vai mostrar aquele cadáver, ou no dia do juízo vai mostrar aquele cadáver, para as pessoas poderem ter a oportunidade de receber o sacrifício de Jesus. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus Cristo continua morto. E que o corpo dele foi guardado por Deus para que um dia, provavelmente no dia do juízo, as pessoas possam ver e acreditar se quiserem. Mas a fé das testemunhas de Jeová está totalmente errada. Não leve a mal não. Porque está escrito, Ele dizendo, e com testemunhas, tocai-me, vede, um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho, sou eu mesmo, não temais. Jesus Cristo está vivo. Eu creio que Ele está vivo, e toda pessoa que o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e crê que Ele é Deus, atenção, e crê que Ele é Deus, porque as testemunhas de Jeová não crê que Ele é Deus, acreditam que Ele é um Deus com letra D minúscula, mas Ele mesmo disse em Apocalipse capítulo 1 versículo 7, eu sou aquele que era, que é, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo não é um Deus, Jesus Cristo é o próprio El Shaddai. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vou acreditar num Cristo morto num crucifixo, não vou ficar beijando um crucifixo. Não leva a mal não. A cruz está vazia. O ser humano é tão estranho que ele faz uma imagem de um bebezinho e fala, é Jesus menino, Jesus criança. Aí fica adorando Jesus menino. Fica beijando um Jesus menino. Eu já fui menino, hoje não sou mais. Eu nem lembro, aliás, como é que eu era, a não sei que eu vejo uma fotografia. E nem acredito que sou eu, porque eu não sou mais aquela criança. Você não vai adorar mais um Jesus morto. Você vai adorar o Jesus vivo e glorificado, assentado à direita do poder de Deus. É esse Jesus agora que você tem que crer, porque Ele está para voltar. E toda a terra brevemente o verá. Acreditando ou não que Jesus Cristo está vivo, um dia a pessoa o verá com os próprios olhos. Você pode duvidar, não acredito que Ele está vivo não. Eu não acredito que Ele é Deus. Não acredito em nada disso. Para mim Ele está morto, para mim é uma lenda. Você pode acreditar no que você quiser, mas você não vai achar lugar para se esconder no dia que Ele voltar. Porque está escrito que todo olho o verá. Até aqueles que o crucificaram. Até os ímpios o verão. Até a multidão que clamou, crucifica-o, crucifica-o. Todos o verão, todos. Por isso, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque um dia todo olho o verá, mas vai ser tarde demais para acreditar. Você está entendendo isso? O dia que Ele voltar, todo olho o verá. Aí só não acredita quem for completamente maluco. Agora acreditar nele no dia que Ele voltar, ver e crer, porque vai vê-lo voltando,
montado num cavalo branco, uma veste branca, tinta de sangue. Vê-lo voltar com aquela coroa de glória na cabeça no lugar de uma coroa de espinhos. Vê-lo voltar com uma vara de ferro na mão para reger as nações, ao invés de uma cana como fizeram com ele aqui na terra. Vê-lo voltar cheio de glória, brilhando, e na sua coxa escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acreditar naquele dia, porque está vendo, não vai salvar ninguém. Todo olho verá, mas naquele dia ninguém se salvará porque o viu. Porque bem-aventurados agora aqueles que não viram e creram. Se você crer, você vai tomar posse dessa bem-aventurança. Quando a gente crê, a gente entrega a vida para Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o poder que vem sobre a pessoa que crê. É uma bem-aventurança. Você se torna filho, filha de Deus. É a bem-aventurança se cumprindo agora. O poder de Deus vindo sobre a tua vida e se cumprindo agora. Se você tem ouvido a palavra, o Evangelho, ou se hoje ainda é a primeira vez, pode ser que hoje seja a primeira vez. Teve um rapaz muçulmano aqui dando testemunho, o nome dele é Mohammed El-Bishara. É isso mesmo, acertei? Está lá, levanta a tua mão. Palestino, muçulmano, esteve na faixa de Gaza, colocou no rádio sem querer e ouviu a mensagem. Continuou ouvindo, um dia ouviu uma mensagem sobre os muçulmanos, ficou até com raiva de mim. Poxa, ainda bem que ele se converteu. Já pensou se ele entra aqui com uma bomba amarrada no corpo? Eu ia ver Jesus pessoalmente. Mas antes que ele fizesse uma loucura que acabasse com a vida e com a alma dele, ele entregou a vida e reconheceu Jesus Cristo como o único Salvador. Você vê? Bem-aventurado Mohammed. Você sabe que Mohammed, em árabe, é o nome do profeta Maomé. Mohammed é um nome sagrado, não é verdade, Mohammed? Mas o Mohammed agora entregou a vida para Jesus. Bem-aventurado, hein? Bem-aventurado. Se você entregar tua vida para Jesus, você vai ser bem-aventurado ou bem-aventurada. Quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Ergue a sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Bem-aventurados os que não viram e creram. E creram porque um homem está pregando. Olha só. Bem-aventurados. Venham aqui para frente. Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quantos bem-aventurados chegando aqui. Olha quantos bem-aventurados chegando aqui. Vem do jeito que você está. Vamos aplaudir mais o Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu quero chamar as pessoas que tropeçaram, caíram, ou que não conseguiram caminhar, ou que interromperam a tua marcha. Olha, vocês que estão aqui na frente, escutem isso. Do mesmo modo que o diabo não queria que vocês acreditassem que ele está vivo, o diabo não quer que vocês perseverem. Como ele falhou na primeira parte, o diabo não conseguiu colocar dúvida no teu coração e você creu. Como o diabo falhou nessa parte, agora ele vai trabalhar a outra parte, que é fazer você desistir, fazer você ficar triste, fazer você tropeçar, ficar envergonhado, envergonhada e desistir. Porque Jesus Cristo falou assim: quem perseverar até o fim será salvo. Então o diabo vai fazer de tudo para te deter,
Estou avisando vocês aqui na frente e estou avisando você que está no auditório da igreja e desistiu porque caiu ou te impediram de continuar, mas hoje você está aqui. E eu digo que você é bem-aventurado, bem-aventurada. Você não vai desistir coisa nenhuma e o diabo não vai interromper tua caminhada. Nem que seja rastejando, saia do teu lugar e volte para Jesus Cristo agora. Vem para cá. Nem que seja se arrastando pelo caminho, vem para cá. Vem para cá. Nem que seja manquejando, volta para Jesus Cristo agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está vindo. Oh, glória! E você que ainda não se desviou, mas está quase desviando. Nós queremos orar para você perseverar, não desistir não. Conte com a gente, contem com as nossas orações. Se você está quase caindo, se a gente se abraçar, se você segurar no meu ombro, eu vou caminhar um pouquinho mais devagar, mas nós dois juntos vamos chegar lá. Se você está fraco, fraca, não está mais conseguindo caminhar, está pensando em parar, nós queremos agora te abraçar em oração. Nós queremos te sustentar em oração. E do mesmo modo que a gente ora por um doente e ele é curado, nós vamos orar agora e Jesus Cristo vai restaurar a tua fé. Ele vai te fortalecer. Você que está fraco, fraca na fé, quase desistindo, vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Você não vai ficar na metade do caminho não. Aliás, você já passou da metade do caminho. Falta tão pouquinho, falta tão pouquinho. Vem aqui para frente e vamos perseverar juntos. Nós vamos te ajudar em oração. Vem aqui para frente. Eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, em casa, no hospital, na cadeia, no trabalho. Você que está ouvindo pela rádio, ou num aparelho de som, ou no computador, e quer entregar a vida para Jesus. Você que está acompanhando pela internet, até fora do Brasil, ouviu esta mensagem, está crendo sem ver. Você que está acompanhando à distância, não está vendo nem essa reunião aqui. Aí mesmo onde você está, você quer entregar tua vida para Jesus? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe ao lado do aparelho de som. Isso. Vamos nos ajoelhar também aqui na sede da Paz e Vida do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Você que está dirigindo, eu sei que tem muita gente agora ouvindo esta mensagem na estrada, na rua, na avenida, na marginal, na via expressa. Você está ouvindo esta mensagem e o Espírito Santo falou tanto com você. E você está crendo. Você sabe que Jesus Cristo está vivo e sabe que Ele está voltando e que Ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. E você quer também entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, mas você está dirigindo agora, não precisa parar o veículo. Continue dirigindo, apenas reduza um pouco a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, que coloque também a mão direita sobre o coração. E você que está em casa, no presídio, no hospital, no trabalho, no manicômio, em tantos lugares, na clausura, em tanta parte, e quer entregar a vida para Jesus, de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está voltando para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração. Cada pessoa que estava fraca na fé e quer ser restaurada, coloque a mão direita sobre o coração. E cada um de nós, cada pessoa, vamos fazer uma oração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, não tenha vergonha não, Ele é teu Deus, Ele é teu Pai.
Tomé disse isso: Senhor meu e Deus meu, ou Deus meu e Senhor meu. Tomé creu que Ele é Deus. Diga agora: Ele é teu. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, não vi nada, mas eu creio. A tua palavra testificou no meu espírito, e o teu Espírito Santo convenceu o meu coração que é tudo verdade. O Senhor está vivo, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, me preparou o lugar, e logo vai voltar para me buscar. E eu quero, Senhor, perseverar na tua presença até aquele dia. E quando eu partir, até por morte, eu quero estar na tua presença até o último suspiro. Meu Pai da glória, meu Senhor da glória, perdoe todos os meus pecados pelo sangue que Jesus verteu na cruz. Perdoe, Senhor, os meus erros e até aqueles que eu cometi sem perceber. Me lava agora, me purifica pelo sangue de Jesus. Deus bendito, meu Deus amado, confirma o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, e de maneira nenhuma risque o meu nome do teu santo livro. Me ajude, Senhor, a continuar na minha fé, para que eu nunca desista, para que eu nunca volte atrás, para que eu nunca me desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Me ajuda, Senhor, com teu Espírito Santo, a perseverar até o fim, porque eu não tenho outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus Cristo, o meu único, eterno e exclusivo Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.